Olá, amigos do Portal do Holanda, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jack Entrevista, que hoje entrevista o deputado estadual Luiz Castro, uma das referências no que diz respeito à luta pelo meio ambiente, dentre outras coisas, e a gente vai conversar sobre esse assunto. É também uma das vozes da Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, que está aí já caminhando em direção à candidatura próximo ano para a presidência. Então a gente vai falar sobre essa questão, as polêmicas envolvendo inclusive Bolsonaro, Lula e tudo. Nós vamos entrar nesse mérito aí, então você se prepare. Pessoal que gosta e quem não gosta, por exemplo, de Bolsonaro e de Lula, fique aqui nessa live que a gente vai conversar bastante sobre isso. Dentre outras situações relacionadas à saúde no Estado, recentemente a Assembleia está votando a LOA, está discutindo a LOA, né? E a gente vai entrar nesses méritos aí. Eu quero dar boas-vindas ao senhor. Muito obrigado por ter atendido o nosso chamamento. Fique à vontade para falar com o nosso pessoal. Eu que agradeço, Jack, essa oportunidade de interagir, o Portal do Holanda, com você, com todas as pessoas que acompanham ao vivo e acompanham diariamente o portal. A gente está aqui à disposição. Muito bem, muito obrigado, deputado. E assim, a gente não tem um briefing antes, é assim, um papel em branco aqui a nossa conversa. Então eu quero começar logo falando sobre essa questão da conjuntura nacional. O senhor é um dos líderes, já foi candidato diversas vezes a, por exemplo, governador, né? É um dos expoentes dentro da Rede Sustentabilidade. E a gente vê um cenário se formando a nível nacional um tanto que complexo, né? Meio que assustador em alguns momentos, porque nós vemos, por exemplo, Lula, que, enfim, está sendo investigado por diversas coisas, Bolsonaro, que por sua vez já tem um discurso bem radical enfim, e nós temos aí, por sua vez, Marina Silva, por exemplo, que é uma candidata, é um nome aqui próximo dessa região, sempre ali no terceiro, quarto lugar e tal. Como o senhor tem visto essa conjuntura? O Brasil está sem opções ou é porque é isso mesmo, esse é o resultado do Brasil? Na verdade, é que nós vimos com preocupação, mas também com a compreensão de que isso é um processo histórico, é uma situação que a gente vive hoje no país e, de certa forma, também tem muitos países do mundo que passam por dificuldades graves, como o Brasil passa, do ponto de vista da credibilidade da política. O sistema político brasileiro está muito em descrédito. Os sucessivos escândalos, a corrupção, a Lava Jato mostrando aí o envolvimento de políticos de diversos partidos, da maioria dos partidos com desvios de dinheiro sério, com propinas, né, associados a grandes empresários, a servidores públicos de estatais, do próprio serviço público direto, da administração direta. Então tudo isso aí gera, junto com a crise econômica, em que o brasileiro está dando duro para sobreviver, muito desemprego, arroz salarial, serviços de saúde que caíram muito a qualidade, geram uma enorme revolta, desencanto, descrédito. E aí a gente tem, nesse certo radicalismo, eu digo mais um sectarismo, os dois candidatos fazem aquele discurso que agrada, né? O Lula pela esquerda e o Bolsonaro pela direita, e agrada, às vezes, pessoas que, de boa fé, estão querendo melhorar, estão revoltados, e eu também estou muito chateado, eu tenho certeza que você também não está satisfeito, mas são pessoas que muitas vezes elas buscam aquele político como se ele fosse um salvador da pátria, como se ele sozinho tivesse o condão, a varinha mágica para resolver os problemas do país. Nós precisamos entender que para resolvermos a situação brasileira vamos precisar do envolvimento da população, de uma espécie de autocrítica do povo brasileiro. Porque, vejam bem, quem elegeu esse Congresso Nacional foi o povo brasileiro. Esse Congresso que protege o presidente da corrupção, o presidente Temer. Esse Congresso que tirou só a Dilma, mas esqueceu o Temer, convenientemente. Quem organizou esse processo político eleitoral foram os grandes partidos, mas o povo votou. E então, nós precisamos também trabalhar muito essa questão do voto no legislativo. Não é só escolher presidente, é também escolher bons deputados federais, bons senadores, para renovar a política brasileira. E, evidentemente, vários possíveis eleitores de Lula e de Bolsonaro, ao longo dos próximos meses, podem analisar melhor e rever suas posições. Porque, no nosso entendimento, seria muito ruim para o país, e é muito ruim para o país, uma disputa sectarizada, radicalizada, cheia de ódio, de rancor, né, de mágoa, de ressentimento, de emoções negativas, de desejo de vingança entre esses dois candidatos que alimentam isso, inclusive, para ganhar pontos nas pesquisas, mas a saída do país não é por aí, não. O país precisa encontrar o ponto de convergência
E a rede está dialogando com as forças vivas da sociedade, Marina, nosso corpo de parlamentares, a Luísa Helena, que agora é coordenadora da nossa fundação, que foi uma senadora brilhante, né? Nós estamos mostrando que agora a questão da política é principalmente uma ética verdadeira, não é? Nada contra os eleitores que estão dizendo que vão votar em Lula ou que vão votar em Bolsonaro. A gente tem que respeitar a intenção de cada um e a liberdade. Mas é bom fazer uma análise do que aconteceu na Itália no tempo do Mussolini. E o Mussolini tinha um discurso igualzinho do Bolsonaro. Uhum. E é muito estranho você ver um Mussolini brasileiro agora se apresentar para a política, né? Sendo que o Mussolini era muito mais experiente e preparado do que o Bolsonaro do ponto de vista de governança, mas tinha uma linha política muito parecida com a do Bolsonaro. E o Lula, a gente respeita... Só uma pausa rapidinho aqui. Para você que está nos assistindo, e o Mussolini, na verdade, foi uma tragédia, só que fique bem claro. Sim, o Mussolini foi uma tragédia. No primeiro momento, encantou os italianos, muito jovens, né, que ficaram entusiasmados. O Mussolini ia militarizar, ia organizar, acabar com a corrupção e tudo, e foi uma corrupção horrível. Só os amigos dele que tinham direito a fazer negócios, a imprensa não podia fazer uma denúncia, calou o judiciário. E foi horrível e acabou levando a Itália para a guerra e para a destruição, para um enorme sofrimento, com muita corrupção, com muita mentira. Então essa história do Salvador da Pátria eu já assisti lá com o Collor. Muitos jovens eram crianças. O Collor também fez um anúncio, o caçador de marajás, o homem que vai moralizar. E foi um desastre, foi o pior governante que nós tivemos. Talvez a Dilma e o Temer agora estejam equiparados ao Collor, mas foi um péssimo governante, né? E do outro lado, com todo o respeito que a gente tem a pessoas do PT, inclusive porque também não vamos dizer que não houve nada de positivo, porque houve sim programas positivos, né? Houve desde a época do Fernando Henrique programas positivos, houve também com Lula coisas muito importantes. Nós entendemos que é também um erro, um retrocesso à volta do Lula ao poder, né? Até porque é uma questão básica. Nós vamos continuar defendendo rouba, mas faz? Isso vem do Adhemar de Barros. Então eu conclamo as pessoas para lerem e estudarem um pouco a história política do Brasil. Nós precisamos dar esse salto de qualidade, nós precisamos romper com essa visão, o cara é bonzinho, ele rouba, mas ele faz, ele ajuda os pobres. Nós precisamos buscar gente que faz sem roubar. Por que não se admite na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente não admite consociar a corrupção com a política. Quando acontece, há um rigor da lei, há um rigor dos próprios partidos. Então nós temos que ser mais firmes nesse combate à corrupção. E aí, nem Lula à esquerda, nem Bolsonaro à direita representam uma mudança. O Bolsonaro passou 22 anos no partido de Paulo Maluf, nunca fez um discurso. Paulo Maluf comprovadamente corrupto, condenado várias vezes, com dinheiro na Suíça, e o Bolsonaro se acomodou ali no partido do Maluf, piano, quietinho, nunca disse nada. Então eu respeito muito aqueles que querem votar no Bolsonaro, mas acho que é bom que eles analisem, não é uma opção boa para o Brasil. Respeito muito também pessoas que simpatizam com o Lula, né, principalmente por causa dos programas sociais, mas também nós entendemos que não é uma boa solução para o país. Mas eu quero aproveitar e falar um pouco também sobre a Marina, né? Aproveitar e vender um pouco o jabá da rede, né? Sim, sim. Porque assim, ela num cenário nacional, o Ibope, por exemplo, lançou uma pesquisa recente, em que dá, por exemplo, Lula com 35%, Bolsonaro na sequência com 13% e Marina 8%. Isso é nível nacional, né? Seguido de Alckmin e Luciano Huck com 5%, Dória 4%, Ciro Gomes 3%. Só que num cenário em que o Lula não está, Marina empata com o Bolsonaro, né? E aí existe uma possibilidade real de o Lula, por exemplo, não disputar. Mas aqui a nível local, por exemplo, a gente já vê por sua vez o Bolsonaro mais forte no segundo turno. O Bolsonaro ganharia da Marina se somente aqui no Amazonas, cenário Amazonas. O que a rede está pensando em fazer no sentido de reverter esse cenário aqui? Primeiro, esse é um retrato, e é um retrato que o Ibope, por exemplo, não tem toda a credibilidade. O Ibope tem muito mais errado do que acertado nas suas pesquisas, né? E a gente tem um histórico muito ruim do Ibope, né? Então eu não confio em pesquisa do Ibope, inclusive aqui no estado do Amazonas já errou demais o Ibope. Mas o que a gente coloca é que pesquisa também é um retrato do momento. As coisas estão acontecendo e acontecendo de forma muito intensa, muito forte. A Marina, ela tem um componente que ainda não foi suficientemente valorizado pela população. É um componente de coerência
e de comportamento ético. A Marina é a senadora que recusou a aposentadoria vitalícia de ex-senadora. Trabalha para sobreviver. Renunciou ao seu cargo efetivo de professora concursada do Acre por não compatibilizar com as suas ações em Brasília e é, portanto, uma mulher que não só fala, ela faz da sua vida pública um exemplo de coerência. E esse exemplo de coerência é essencial para o Brasil agora no ano que vem. Nós precisamos buscar a essência da coerência. Nós não podemos achar que aquele pai que chega embriagado ele tem a moral para falar do filho que está bebendo muito. Para aquele pai que bate na mãe, para ele dizer que tem moral para fazer a correção, a educação dos seus filhos. Porque pessoas que não têm o histórico de coerência, de comportamento ético, elas vão continuar ajudando o Brasil a ficar nessa jaca, desculpa a expressão, nesse atoleiro que nós estamos. Então agora é a hora da população fazer uma análise mais profunda, sair das aparências. E a Marina e a Rede tem uma coisa muito bonita. Nós não aceitamos corrupção mesmo. Se um membro da Rede, for descoberto que um membro da Rede, com mandato, sem mandato, tem envolvimento com corrupção, ele é imediatamente desligado da Rede. A comissão de ética age com rapidez e ele é desligado da Rede, ele é expulso da Rede. Nos outros partidos, não acontece isso. Olha aí, há quantos anos nós temos aí Paulo Maluf sendo abrigado no mesmo partido, sem nunca ter sido admoestado. Próprios maus exemplos que nós tivemos na governança do ex-presidente Lula, que ele se aliou aos adversários que ele dizia que eram corruptos, como o PMDB, que hoje virou adversário do PT, mas foi um grande aliado do PT na governança do PT. Já estão conversando em se unir de novo. Pois é. Aí, a nossa aliança da Rede é com a população. É com você que acorda cedo, que trabalha, com você que estuda, que sonha, com você que não rouba, que não recebe propina. Aí você vai dizer, todo político é igual? Não, não é todo político é igual. Tem políticos sérios, tem políticos coerentes e tem políticos incoerentes. Você também não analisar a vida de cada um, e tem em todos os partidos tem gente boa. O Pedro Simon, por exemplo, um senador, ex-senador do PMDB, por sinal muito próximo da gente nas conversas com a Rede, com a Marina, mas do PMDB, do antigo PMDB que combateu a ditadura, um homem de moral ilibada, que doou todos os seus bens em vida, que não amealhou fortuna, aliás, ao contrário, a herança que ele recebeu, ele doou para instituições de caridade, uma parte deixou para os seus filhos e hoje vive numa casa que já não é dele até ele e a mulher morrerem, que será doada para obras de caridade dos franciscanos. Então você tem que olhar que não é todo mundo igual, né? Tem gente que governou e não roubou. O Pedro Simon é um exemplo, governou e não roubou. Marina foi ministra e não tem um único ato de improbidade. Eu fui prefeito e não tem um único ato de improbidade contra mim. Então, nem todos os políticos são iguais. E é por isso necessário, nesse momento, avaliar que a Rede não está preocupada em fazer aliança com o PMDB, com o PT, com o PSDB, com o PP. Está querendo aprofundar sua aliança com o povo, com a população. Para que a população enxergue, não é só a Rede, nós temos outros partidos também, poucos, né, que estão isentos da Lava Jato, são muito poucos, mas a Rede é um partido que, o seu todo, se comunica com a sociedade sem corrupção. Tá? Não precisa ficar com medo de dizer, eu estou na Rede, mas tem corrupção lá. Não tem, tá certo? Na verdade, se há algo que o brasileiro precisa entender, é que autoritarismo é diferente de autoridade. Nós precisamos ter autoridade. A autoridade começa por autoridade moral, mas nós não podemos ter autoritarismo. Não podemos defender a tortura, o racismo. A tortura é algo abominável. Pessoas inocentes torturadas, né, acabam falando coisas para se livrar da tortura, acabam incriminando outros inocentes para poder se livrar, ou então acabam morrendo sob tortura, como aconteceu e ainda acontece, infelizmente, em algumas delegacias aí nos lugares distantes do Brasil. A questão também do racismo. Nós somos um povo da diversidade. Se você vai num quilombo visitar um quilombo, você vai ali reconhecer toda uma história, uma tradição, uma luta, um sofrimento que os negros tiveram desde o tempo que vieram. Eu fico abismado, Jack, quando vejo um afrodescendente, uma pessoa que assumidamente é descendente de negros, ela defendeu uma linha racista. Ela não percebe que ela está agindo contra ela própria, né? E nossos amigos
e a gente tem amigos dentro do PT e tudo, o PT precisa fazer sua autocrítica. Enquanto ele não se refletir no espelho dos seus erros, ele não queira que nós o apoiemos pelos seus acertos. Porque é aquela coisa, um casal briga, né? Mas o casal tem que reconhecer suas falhas para tentar superar aquela briga. E o que a gente percebe? O PT quer continuar sendo o partido da liderança de esquerda, mas ele é um partido que precisa se reconfigurar e se afastar dos maus exemplos e não se aprofundar nos maus exemplos. Então, a direita e a esquerda não vão trazer soluções boas para o Brasil. A Marina é uma pessoa que é um vetor de uma visão mais avançada de governar o Brasil, se comunica com a área empresarial, né, mas se comunica muito com a área social, que ela é uma mulher humilde, que veio dos seringais, que veio de uma situação adversa, uma mulher que foi alfabetizada com 16 anos de idade. E hoje é uma pessoa respeitada no mundo inteiro, autora de livros, professora universitária. Então é interessante perceber que existe preconceito contra a Marina também como preconceito racial, preconceito colonial, né? Preconceito do sul contra o norte. Sim, né? regional. E regional. Mas vamos conversar e vamos dialogar com outras fontes, com outras pessoas. Nós temos lideranças importantes que não estão em partido político, mas hoje são muito respeitados. Por exemplo, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa é uma referência no país, o homem que enfrentou e teve a coragem, né, de se posicionar com firmeza contra o mensalão, mostrando a corrupção naquela época já no governo do PT, mas o PT não sozinho, PMDB e vários partidos. É esse diálogo. Não vamos poder dialogar, nos unir com o Lula, nem nos unir com o Bolsonaro, nem nos unir com o Aécio, com o PSDB, porque eles demonstraram incapacidade de governar o país sem corrupção. Ou pelo menos combatendo efetivamente a corrupção, não permitindo que ela chegasse nos altos escalões, como ela chegou nos últimos anos. Muito bem. Deputado, o senhor, através da rede, o senhor hoje tem, por exemplo, um mandato. Né? E creio eu que o seu estilo de mandato ele é um mandato padrão, seria aquele que todo deputado no Brasil deveria seguir. Nós temos por exemplo, as verbas que cada deputado tem direito. Né? A gente não entende muitas vezes, fica um negócio confuso. Que verbas são essas? Como é que o senhor administra isso daí? Algumas benesses que possam existir para deputados, o senhor usufrui de todas? Como é que é essa sua relação com os recursos, por exemplo, que são lhe dados na condição de deputado? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sobrevivo do meu salário, né? Inclusive pagando empréstimo consignado, tá? Porque sou um político de um partido que não tem muitos recursos, a rede pessoal tem muito poucos recursos, e agora com a reforma eleitoral que fizeram, colocaram muito dinheiro para o PT, para o PMDB, para o PSDB, e deixaram a rede e o pessoal com pouquíssimo recurso. Já foi uma reforma para atrapalhar a rede e para atrapalhar o pessoal. Muito bem. Nós temos a verba indenizatória, que é uma verba que você pode utilizar para ressarcir despesas. Por exemplo, ir ao interior, comprar passagem aérea, se for para um município que não tem linha aérea regular, por exemplo, Santa Isabel do Rio Negro hoje, você só chega lá de barco ou fretando aeronave. Você pagar o combustível, os carros, o carro da comissão que você preside para ele ir para Itacoatiara, ir para Iranduba, fazer trabalho nos bairros de Manaus, de articulação, de organização de movimentos, compra de material de expediente. Eu renunciei a 20%, há já 8 anos atrás, dessa verba e trabalho com 20% a menos do que o limite que os outros deputados têm, né? Então, para tentar reduzir. Por que não renunciei a tudo? Porque eu não sou um deputado só de Manaus. Sim, eu preciso do interior. E eu não sou deputado de andar de carona em avião do governo, senão eu perco a minha independência. Porque tem parlamentar da situação que pode viajar para o interior de carona no avião do governo, porque ele é apoiador do governo. Até acho que alguns exageram, e alguns deputados de governo também nem gostam de só estar no avião do governo. Mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar no município como deputado da rede, como deputado independente, para me comunicar com a sociedade de forma independente e coerente. Então, eu não vou estar aí na barra da saia de governador, de secretário de Estado. Dialogar com eles, dialogo. Nós não somos intransigentes, mas depender do governo para fazer minha ação parlamentar, então, as verbas indenizatórias dão mobilidade para o parlamentar. Para ele publicar material, eu estou publicando aqui os informativos falando da nossa ação. Porque eu tenho pouco espaço na grande mídia, então eu preciso fazer esse trabalho de formiguinha e mostrar o trabalho que a gente faz, nos comunicarmos, organizar audiências públicas.
E temos também a verba de salários de funcionários, que a gente também tem para contratar os nossos funcionários, que são os assessores. E a gente dá muito trabalho para os assessores, porque eu organizei o trabalho, cada eixo de ação. Então nós temos um núcleo sociopolítico, nós temos a frente parlamentar. O núcleo sociopolítico trabalha principalmente com as questões de saúde e de educação. Eu tenho a frente parlamentar do cooperativismo e associativismo, que eu sou o presidente, e aí nós trabalhamos muito em relação à questão do apoio ao cooperativismo. Recentemente estivemos em Urucará, num seminário de cooperativismo, e eu quero dar meu abraço para aquelas pessoas de Urucará que estão acompanhando o Portal do Holanda, e ali tem um trabalho lindo, belíssimo, de muito êxito da Agrofrute, que é uma cooperativa que produz guaraná e que vende guaraná até para a Europa, né? E cujos participantes desse processo, que são muitos, são mais de 70 cooperados, fora os outros produtores associados, todos melhoraram sua qualidade de vida, de renda, um resultado palpável. Eu vou inclusive conhecer agora, na semana que vem, o trabalho da maior conglomerado de cooperativas do mundo, em Mondragon, que começou com um trabalho de 6 jovens e um padre, e que hoje emprega mais de 80 mil pessoas na Espanha, e que tornou a região do País Basco de mais pobre da Espanha, junto com a Galícia, na região mais rica da Espanha, através do cooperativismo. Eu também presido a Frente Parlamentar de Enfrentamento da Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, que é a FREMPAC. É uma frente que traz muitos problemas, a gente tem que correr atrás de soluções. Agora a nossa delegacia especializada está com um problema de falta de psicólogos e assistentes sociais, e o secretário Bosco, a secretária Dorinha, tem que resolver esse problema. Não pode a família chegar numa delegacia e não ter um psicólogo, não ter assistente social. Isso é um retrocesso que não pode acontecer, nós estamos cobrando aqui de público. O secretário Bosco está comprometido com isso, mas é preciso a colaboração da Secretaria de Ação Social para resolver esse problema. Nós apoiamos as ações de combate a essa violência, que é uma violência horrível aqui contra nossas crianças. Presido também a Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com HIV, AIDS e Tuberculose. Infelizmente, o Amazonas está hoje com um recordista nacional de tuberculose e de contaminação por HIV. Isso é um trabalho muito difícil, a gente articulado com médicos, com terapeutas, com a sociedade civil, né? Tanto das pessoas que convivem com HIV, como das pessoas que têm tuberculose. É uma situação que ainda mata muitas pessoas na capital e no interior, seja por HIV, seja por AIDS, seja por tuberculose. Também presido a Frente Parlamentar, a Comissão Técnica de Acessibilidade da Assembleia, que propõe medidas para melhorar a inclusão das pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de visão, de audição, que são as pessoas com deficiência. Nós conseguimos uma grande vitória, que é o direito de 5% das vagas da UEA para pessoas com deficiência. Né? Foi uma grande vitória. Ronaldo Andrade faz parte da sua equipe? Faz parte, agora ele está um pouco adoentado, né? Mas ele é o nosso principal orientador, apoiador nesse trabalho, e agora está enfrentando uma questão de saúde que eu espero que ele supere, né? Trabalhamos muito voltados também para as questões da saúde pública, e isso faz parte do meu DNA, né? Sou de uma família de médicos, eu sou muito interessado, a gente é autor da emenda constitucional da carreira de Estado de médico, que o governo do Estado ainda não começou a implementar, que o médico comece por um concurso público no interior do Estado e depois ele venha progredindo, se quiser, vir até Manaus, mas comece pelo interior, atuando no interior como um juiz, como um promotor. Sou também autor da emenda constitucional que foi aprovada do assistente social e do psicólogo nas escolas. Nós precisamos desses profissionais atuando no âmbito das escolas. Hoje em dia a violência, os problemas decorrentes da desagregação familiar, das drogas e todo tipo de marginalização afetam muito a qualidade do ensino, tornam inclusive muitas vezes os professores reféns de certas situações para as quais eles não estão preparados para trabalhar. Em que pé está esse seu projeto? Foi aprovado na Assembleia, mas o governo do Estado ainda não iniciou a implementação da forma como nós entendemos. Fez um concurso público há 3 anos atrás, mas com um número muito pequeno de vagas, poucos municípios foram atendidos, e agora nós estamos cobrando para que no próximo edital da SEDUC seja ampliado o número de vagas para psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Estou sempre apoiando a luta dos professores, né, para serem melhor reconhecer professores e pedagogos no sistema de educação e os profissionais de saúde. Também participo do Fórum Estadual de Saúde Mental, né, que é um outro tema muito caro. Então, sou um parlamentar bastante envolvido com vários temas. E as questões econômicas.
Nós estamos, por exemplo, talvez muitos não saibam, mas eu sou autor da lei que proíbe que a energia elétrica seja cortada no final de semana. Ou seja, nem na véspera do final de semana. Se você tem um problema de conta de energia, a Amazonas Energia vai ter que te avisar com um mês de antecedência que se você não pagar, você vai ter a luz cortada e não vai poder cortar na sexta-feira, nem no sábado e nem no domingo. Porque cortar a luz na sexta-feira à tarde é deixar uma família inteira escura. Exatamente. E aí vai deixar uma pessoa inocente. É uma criança, é um idoso. Há casos que o homem sai para pagar a conta de luz, mas no caminho ele se desvia por uma outra questão. Às vezes vai para a mesa de um bar, não paga a conta de energia e não avisa a esposa. E a esposa vai saber no dia do corte de luz. Então, há muitas situações que a gente tem que proteger a família. Então, a empresa tem que avisar aquela família que a luz vai ser cortada com um mês de antecedência e o corte só pode acontecer na segunda, na terça, na quarta ou na quinta-feira. Isso já entrou em vigor? Já está em vigor. Então, é um direito que você pode acessar. É o seguinte, olha, se aparecerem por lá na sexta-feira, chama a polícia. Não pode, exatamente. Muito bem. Deputado, é muita coisa. Quantas pessoas assessoram o senhor, por exemplo? Quantas pessoas estão com o senhor nessa equipe fazendo tudo isso? Mais ou menos umas 40 pessoas. Umas 40 pessoas. Todo mundo trabalhando. É pouco, porque o estado do Amazonas ele é muito grande. Eu sou do interior. Eu cresci ali na cidade de Carauari, que é próximo de Invira, ali daquela região. E tudo é de fato muito longe, é tudo muito distante. É sempre uma engenharia muito grande para você, por exemplo, fazer alguma coisa relacionada ao interior. E eu quero entrar no mérito do seguinte: essas últimas eleições, o senhor veio candidato a governador. E nisso que o senhor veio candidato a governador, continuou fazendo suas defesas, aquela coisa toda, e foi para o segundo turno mais uma vez, Amazonino e Eduardo, né? Só que o Eduardo mostrou, por exemplo, uma queda muito grande, né? E as pessoas continuavam jogando aquela coisa de que ele tratava as pessoas mal, de que ele era bruto, de que não sei o que e tal, não sei o que. E eu fico imaginando assim, para um governador, para o senhor que é deputado, por exemplo, a pressão é muito grande. Como é que você consegue manter a paz de espírito? Como é que você consegue manter essa serenidade no meio de tanta pressão? Nem sempre a gente consegue manter toda a serenidade que a gente quer, né? Por exemplo, agora para chegar aqui no portal, foi um exercício complicado, porque eu tinha que atender uma autoridade do interior, um prefeito que queria conversar comigo, ao mesmo tempo tinha rede de televisão entrevistando sobre o tema da tarifa de energia elétrica, sobre a questão da taxa do Detran, da vistoria veicular, e rádio e jornal, e eu tinha que vir para cá, então foi bastante tenso, né? Para poder, liguei para você pedindo desculpas pelo atraso, né? Então tem momentos que é complicado, mas você tem que buscar, acho que, dois eixos principais: o espiritual, né? Que é o espiritual, o ético, é você estar buscando realmente ser um político que trabalhe como deve ser a política, pelo bem comum, não pensando em fazer negócio. Eu fujo, se vier um cara me procurar, me propor um negócio, tudo, eu não quero nem conversa, né? Eu quero governar, agir sempre buscando defender o interesse coletivo da sociedade. Para isso que eu fui eleito. A política não é para eu fazer negócio, para eu ficar rico, para eu me dar bem. A política é para eu bem representar a sociedade. A minha vaidade será, olha, conseguimos um bom trabalho de equipe, né? Trabalhamos com uma equipe de mais de 40 pessoas e todas elas têm que fazer a sua parte. Outra coisa fundamental é a família, né? Que é um outro eixo, né? A família te dá também um eixo ali seguro de você ter a tua esposa, ter seus filhos, ter sua família, que é um eixo referencial, um espaço muito importante que se conecta com a espiritualidade. No meu caso, eu sou cristão, né? Mas eu acho que há um outro componente principal que permeia tanto a questão da família quanto a espiritualidade, que é você trabalhar com uma sociedade melhor. E uma sociedade melhor é uma sociedade com menos injustiça, com mais fraternidade, com mais paz e menos violência, com mais oportunidade para aqueles que têm menos oportunidades. E o poder público não pode substituir a iniciativa privada. Eu já fui bastante mais radical de esquerda, mas hoje eu entendo que você tem que buscar uma combinação. Você tem que entender o valor do empreendedorismo, do cooperativismo, da iniciativa privada, da criatividade individual. Mas nós não podemos ficar no individualismo. Por isso que eu sou apaixonado pelo cooperativismo. Porque o cooperativismo ele une a capacidade de empreendimento de várias pessoas, mas por um objetivo comum onde todos saem ganhando. Todos dividem a responsabilidade e dividem o lucro e dividem o prejuízo se ele acontecer. Sai do individualismo. Nós vivemos num mundo também, Jack, que nós precisamos nos perguntar o que é a felicidade. Felicidade é você comprar um carro novo daqui a 2 meses está velho.
né? É você poder comprar uma bolsa da Vuitton, você mulher, e aquela bolsa na primeira semana causa uma sensação, mas depois de um mês a mulher olha e já tem uma outra com a bolsa mais nova. Essa não é a essência do que nós temos que buscar. Nós precisamos buscar bons relacionamentos e termos saúde e educação para trabalharmos o bom relacionamento. E quando eu falo educação, não é só escolar. Educação do relacionamento, do respeito. Por exemplo, eu estava num evento sobre jornalismo ambiental lá na Marta Falcão. Nós fomos lá, o Eric está aqui comigo, estava lá. E aí se falou sobre conflito. Conflito é uma coisa ruim. Não, conflito não é ruim. O ruim é o conflito com ódio, que eu quero matar outro, aniquilar o outro, que a gente vê na política. O conflito de ideias, ele é bom. Poxa, você conversa uma coisa, tua mulher conversa outra, teu irmão, teu colega, tua namorada, vocês não precisam pensar sempre igualzinho. Agora, um respeitar o direito de pensar diferente do outro e tentar chegar num ponto de convergência. Na rede a gente tem esse exercício. Nas nossas reuniões, quando a gente vai debater um tema, a gente busca uma coisa chamada consenso progressivo. Então, o Eric dá uma proposta, a Camila dá outra, o Luiz Castro dá outra, a gente vai conversando e tentando chegar num denominador comum. Quase sempre a gente consegue chegar num consenso, quase sempre. Raramente tem que ir para a votação. Quando há um impasse absoluto, é obrigado a ir para a votação. Mas são raras as ocasiões de votação, porque no entendimento, nesse diálogo, um cede daqui, outro cede de lá, mas a gente busca o essencial. Como que nós vamos avançar? Nós somos um partido progressista. Nós não somos um partido conservador. A gente respeita os conservadores, mas nós somos progressistas. Agora, a nossa visão progressista não é uniforme. A Marina dá uma ordem e todo mundo obedece. Ou eu aqui, não é assim. Isso é um processo coletivo, né? Que ouve a opinião das pessoas, que leva em consideração. Vamos receber agora, no dia 8 de dezembro, 9 de dezembro, no sábado, vai ser lá na Assembleia, o primeiro encontro temático que vai acontecer aqui, está acontecendo no Brasil todo, da nossa Fundação Rede Sustentável, que hoje ela é coordenada pela ex-senadora Luiza Helena. E vamos discutir a questão dos usos de recursos naturais, né, desenvolvimento sustentável, aqui na Assembleia. Então, queremos convidar você, do Portal da Holanda, que assiste, que entende da importância de a gente desenvolver a nossa economia com sustentabilidade. Nós não somos um partido imobilista, não pode tocar em nada, ao contrário. Nós temos que aproveitar a nossa madeira, aproveitar o nosso peixe, aproveitar a nossa floresta, mas sem destruir. Sim. Com inteligência. Mas nós precisamos gerar emprego e renda para o nosso povo. Nós não podemos ficar parado olhando para a floresta. Até podemos em determinados momentos do ponto de vista do desfrute pessoal, mas nós não podemos impedir o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com responsabilidade. Vamos discutir isso no dia 9 de dezembro na Assembleia, e você é convidado, Jack, para estar lá conosco. Bem. Eu agradeço pelo convite. Inclusive, o senhor respondeu uma pergunta que eu já ia fazer, porque a grande preocupação do Amazônia é exatamente essa. Poxa, nós ficamos aqui presos praticamente, não dá para explorar nada e tal. E olha, muita gente participando, muita gente comentando aqui, Castro. A Jéssica Chaves falando sobre o capitalismo engolindo a cidade. A Vanderleia comentando sobre essa questão dos psicólogos, dos assistentes sociais. Elas estão precisando de trabalho, arranja pra gente. A Iris Santos, meu voto foi seu, Luiz Castro, ótimo candidato. Obrigado, obrigado. A Caroline aqui comentando sobre a questão que nós comentamos no início, sobre os salvadores da pátria, ela dizendo, por isso não é só um presidente, não é só um governador, nem só um deputado, nem só um vereador, é um conjunto. Né? Isso mesmo. O Tiago Barros aqui, representante político que luta pelas causas reais da população. Exemplo da propositura de CPI na saúde acerca das empresas terceirizadas. Em que pé está essa CPI? O que exatamente ela está propondo? Pois é, Jack, é muito bom poder falar sobre isso, a gente agradece a oportunidade. Nós propusemos lá atrás, junto eu e o Zé Ricardo, deputado Zé Ricardo, uma CPI para investigar todas as irregularidades, inclusive voltando no passado, chegando até o período do governo Eduardo Braga, o governo Omar e o governo Melo. Mas não conseguimos as assinaturas. Talvez tenhamos criado uma área de atrito muito grande. Temos recebido, ao longo do tempo, muitas reclamações dos profissionais de serviço terceirizado, que eu me referi no início da nossa entrevista, da nossa conversa. Poxa, gente, 4 meses sem salário. Imagina, 4 meses o cara trabalhando sem receber salário. São pessoas humildes, são técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde, são serviços gerais, são vigilantes, são porteiros e às vezes também médicos. E a gente estranhamente não estão protestando, mas médicos, enfermeiros também, muitos estão nessa situação.
E muitos estão indo embora do Amazonas. Estamos perdendo profissionais excelentes. Os mais jovens, aqueles que não têm família ou que têm só a sua esposa, estão indo embora, né? O que a gente propôs agora? Uma CPI só focada na questão desse atraso de pagamento. Por que está acontecendo esse atraso e como fazer para resolver? Eu consegui já 6 assinaturas com a minha, né? Faltam 2. E eu digo para os deputados, por que vocês têm medo? Nós temos que resolver essa situação. O governo atual não pode temer algo que ele herdou. Então ninguém pode dizer que foi o governo atual, o governo do governador eleito, que herdou essa situação, que fez essa situação. Ela vem desde a época do final do governo Omar e principalmente do governo Melo. Muito bem. Vamos investigar isso, vamos ver por que está acontecendo, porque o empregado, ele vai à Cefaz, os representantes, a Cefaz diz, não, a empresa é que está irregular. Vai com a empresa, não, está regular e a Cefaz não paga. E essa pessoa, ela está sendo tratada de forma totalmente desumana. Isso está prejudicando também os hospitais, a qualidade dos serviços dos hospitais, que você, usuário do hospital, porque você chega lá, você tem um técnico de enfermagem que está passando fome para te atender, que o médico prescreve uma receita para ele colocar aquele remédio para atender o seu irmão, a sua mãe que está internada num leito de urgência, num leito de cirurgia, e aquele profissional que está atendendo seu pai e sua mãe está 4 meses sem receber o salário. Como é que vai o psicológico dessa pessoa, o nível de estresse dessa pessoa e a qualidade do serviço que oferece para o usuário de saúde? Então, nós precisamos resolver essa situação. Quando eu voltar de viagem, vou tentar coletar mais 2 assinaturas, né? Ver se a gente chega nas 8, para pelo menos investigar essa situação específica, para fazer um instrumento de mudança. E eu não entendo porque os deputados da base do Amazonino não querem investigar isso. Já falei com o deputado Vicente, que é médico, falei com vários parlamentares. Meu amigo, a Assembleia não pode ser submissa. Outra coisa, com clareza, nós não vamos investigar o governo atual, nós vamos investigar para trás. O que ele recebeu de herança? Também não vejo porque deputados ligados ao deputado Davi Almeida deixem também de querer investigar, né? Aliás, o deputado Sabá Reis assinou, né? O deputado Sabá Reis assinou, o deputado Augusto Ferraz assinou, o deputado Zé Ricardo assinou, eu assinei, o deputado Serafim Correia assinou e o deputado Platini assinou. Então faltam 2 assinaturas para a gente concluir. Me permita, assim, vamos lá, o senhor teve uma relação assim, muito boa, por exemplo, com o governador Amazonino Mendes, na época que o senhor era prefeito. Sim. E assim, quando a gente fala de relação muito boa, a gente não está falando sobre nada, sobre relação institucional. E essa relação hoje ainda tem alguma coisa, você ainda tem alguma espécie de vínculo, de amizade, alguma coisa nesse sentido? Que o senhor poderia utilizar até essa influência para tentar tocar ele no sentido de conseguir essa CPI? Não, Jack, desde 2004, 2005, quando eu era secretário do governo Eduardo Braga, eu me afastei do governo Eduardo Braga, eu fiz um périplo de consciência. Eu fui para a Comissão de Meio Ambiente de Direitos Humanos da Assembleia, visitei todas as penitenciárias, e isso representou para mim um choque muito grande, porque em cada penitenciária que eu visitei, tanto as masculinas e femininas, eu vi milhares de jovens, e eu passei a me perguntar, que sociedade produz tanta gente para ser presa, para estar encarcerado? Gente que cometeu crimes, que tem que ser presa. Eu não sou a favor de se aliviar com bandido, não. Acho que a gente tem que ser rigoroso. Mas nós temos que buscar a causa disso aí. E aí eu percebi com clareza, algo que eu já vinha intuindo, que eu estava dentro de um grupo político enganador, que mente para a população e manipula a população. E que eu também estava sendo instrumento desse grupo e eu não podia me permitir continuar sendo instrumento desse grupo. E eu tive uma revelação espiritual mesmo, ética espiritual, de que eu tinha que me afastar. Porque este grupo político, esta forma de fazer política está errada. Tá? E não é só amazonino. É um processo populista, enganador, atrasado, que vem muito, até de antes do amazonino. São práticas que começaram com Gilberto Mestrinho e que se disseminaram com o amazonino e que foram adequadas pelo Eduardo Braga, apropriadas por Omar Aziz, e com o Zé Melo foi um desastre total, né? Então nós precisamos mudar a conduta política, a forma de gerir. Nós estamos num estado rico com um povo empobrecido. Nós não temos política de infância e juventude para evitar que crianças e jovens vão para o mundo das drogas. Nesse momento em que nós estamos aqui conversando no Portal do Holanda, há milhares de crianças nas ruas,
Crianças que a mãe, às vezes é uma mãe muito honesta, mas ela está tentando sobreviver lavando uma roupa, arranjando uma diária, com uma banquinha no centro da cidade, e isso não só na capital, no interior, e o filho está solto, porque ela não tem ninguém para cuidar do filho dela. E solto e exposto às piores influências. Agora, é muito fácil fazer o discurso, a culpa é da família. Tudo bem, se você pegar uma família estruturada, pai, mãe e tudo mais, já é difícil você dar uma educação de qualidade para os seus filhos com tantas influências externas que hoje nós temos via internet, via televisão, na rua, dos colegas, o assédio das pessoas que usam drogas. Mas se você é uma mãe, como nós temos 35% das mães de Manaus sustentam sozinho as suas famílias porque o homem foi embora. E tem que ganhar o dinheiro para colocar comida lá. Você vai dizer que esta mãe é culpada da situação dos filhos dela? Essa mãe é uma heroína. Essa mulher é uma heroína, tem que ser apoiada. Aí nós não temos uma política efetiva. Nós temos algumas escolas de tempo integral, mas elas não são suficientes. Elas não estão em quantidade suficiente para abrigar todas essas crianças e jovens. Então nós temos que ter uma visão de programas sociais, que eu defendi tanto na minha campanha para prefeito, para governador, de a criança reforço alimentar, não são projetos caros, ocupando espaços de igreja, espaços de associações, galpões, clubes de futebol, campos de futebol, adequando isso, dá para fazer isso com custo barato. Eu fiz isso em Envira, na década de 90, e deu muito certo, com as crianças de famílias mais humildes, mais pobres, mais vulneráveis. Agora, não é prioridade. Prioridade é fazer um contrato com aquele Mohamed da Maus Caminhos, que mora lá no mesmo conjunto que morava o governador, com toda a intimidade com o processo do poder. A prioridade é a prioridade de ter aliança com maus empresários, referindo aos parasitas, os carrapatos que estão grudados no poder, sugando o sangue, a seiva, que é o erário público, que vem do teu salário, quando você comprou a tua camisa, quando eu comprei o meu terno, quando o Eric comprou o tênis dele, ou aquele relógio bonito dele, pagou imposto. Todos nós, vocês que estão acompanhando aqui, pagamos imposto. Então o dinheiro não é do governador, mas esses carrapatos estão ali. E para onde vai o dinheiro desses carrapatos? Vai para os desvios, aí vem propina, vem financiamento. A gente tem que acabar com isso no Brasil. Esse é que é o mais grave problema brasileiro. É esse sistema corrompido de exercício do poder. E a prioridade tem que ser a população. Tem algum veneno que a gente possa jogar nesses carrapatos que não comprometam o meio ambiente? Transparência. Transparência e um judiciário e um Ministério Público independentes e firmes, como tem sido a Lava Jato e como tem sido o doutor Valdisney Oliveira, lá em Brasília, um juiz amazonense que veio de Benjamin Constant, um cara que trabalhou, ralou muito na vida dele, estudou muito, tudo o que ele alcançou foi por mérito, por esforço, por concurso. Nasceu em Benjamin Constant, estudou lá o seu curso primário e foi alfabetizado numa escola do interior. E é um homem que está fazendo um trabalho brilhante, não tem essa mídia do Sérgio Moro, né? Não aparece muito, ele é muito discreto, muito reservado. Fui aluno dele na UFAM, excelente professor, nunca faltou, chegava sempre no horário, rigoroso com os alunos, forçava a gente a estudar, dava trabalhos, excelente juiz. Nós não precisamos de pessoas assim. Em todos os campos, na política, no Ministério Público, na Justiça, temos aí também o Ministério Público Federal e Estadual com excelentes profissionais. Nós precisamos ampliar esse trabalho e essa visão de que o próprio brasileiro também tem que fazer justiça na hora da eleição. E quando você falou Eduardo Braga saiu enfraquecido, é bom perceber que o Amazino ganhou porque o Eduardo foi mais enfraquecido que ele. Mas nós vimos que teve mais voto nulo e branco e abstenção do que os votos do Amazonino no segundo turno. E no primeiro turno nós tivemos 800 mil pessoas, já no primeiro turno, que não votaram em ninguém. Aí foi ruim no primeiro turno. Por quê? Porque tinha lá candidatos alternativos, né? Eu acredito que principalmente eu e o Zé Ricardo éramos os candidatos mais alternativos, né? Mas tínhamos outras opções, mesmo parecidas, o Wilker, a Liliane agora já mostrou que ela realmente é aliada do poder, né? Mas na campanha ela parecia ser uma pessoa independente, agora nós sabemos que ela não é uma política independente, mas na época ela fazia esse mise-en-scène. Mas nós tínhamos pessoas como ela, como a Rebeca, mas nem para essas pessoas o povo quis votar. E eu e o Zé Ricardo éramos os políticos, com certeza, com maior nível de independência e de poder promover uma mudança mais forte na governança pública. Tanto ele quanto eu, cada um com uma visão, o Zé do PT e eu da rede, mas temos pontos em comum com a defesa da transparência, da boa gestão pública, do combate à corrupção, de colocar o povo em primeiro lugar. Muito bem.
Bom, o tempo ele é cruel, o tempo ele passa aqui e assim, existiam vários assuntos que nós tínhamos para tratar ainda. Eu vou ter que tentar agendar novamente, viu, Eric? Para que ele possa voltar e a gente possa tratar sobre esses assuntos. Ele vai ter uma viagem, inclusive hoje, né, deputado? E assim, eu quero fazer uma última pergunta e o senhor fica à vontade para se despedir ou tratar de algum assunto em específico. 2018 é ano de renovação com o povo. E assim, o senhor vai querer renovar para deputado estadual, deputado federal, senador ou vem disputando o governo novamente? A minha intenção pessoal é de ir para um processo desafiador de ajudar numa renovação em nível nacional. Esta é, vamos dizer, aquilo que mais me desafia, que mais me instiga uma candidatura a deputado federal ou a senador. Nós vamos decidir isso coletivamente com a rede e também buscando aliança com outros partidos. Nós temos dialogado com pessoas que têm feito uma atuação interessante, não igual à nossa, porque ninguém é igual a ninguém, mas também mostrando independência, como o Chico Preto no PMN, né? Temos debatido também muito com o pessoal do PSOL, que foi nosso aliado recente, e buscamos sempre um bom diálogo com o PSB, né? Que é um partido que lá atrás teve uma relação muito boa conosco. Vamos conversar também com outras lideranças políticas. Se houver viabilidade para o Luiz Castro candidato a federal, porque nós precisamos trabalhar uma legenda, somando votos de legenda, porque só um candidato sozinho não se elege federal em nenhum partido, nem mesmo no PMDB ou no PT, no PSDB, se não houver alianças, nós pretendemos lançar, já isso conversado, um candidato a federal que pode ser eu, ou um candidato ao Senado, em outras circunstâncias, para trabalhar também a nossa candidatura majoritária, que provavelmente, certamente, deve ser a candidatura de Marina Silva, que é a nossa aliada, que é uma pessoa importantíssima e que eu convido você a conhecer melhor Marina antes de ficar atacando a Marina sem conhecer de fato quem é a Marina e o que ela representa. Agora, tudo isso depende desse concerto. Nós estamos buscando formar este movimento, esta frente de renovação política no Amazonas. Vamos também dialogar com aqueles que estão se propondo em outras esferas mais conservadoras a promover uma mudança. Vamos ver o que vai acontecer daqui para lá, porque não depende só da rede do Luiz Castro, mas a nossa parte nós vamos fazer. Mas com o compromisso de não perder a coerência. Coerência de manter a nossa linha de ideais éticos, de defesa do bem comum, de lutar, por exemplo, contra essa coisa absurda. O Congresso Nacional, eu vou fazer uma exceção para a deputada Conceição Sampaio, mas os deputados federais e senadores do Amazonas, eles esqueceram de defender, por exemplo, o amazonense contra esse absurdo aumento das contas de energia. Em 4 anos, nós temos a maior tarifa de energia residencial da região norte, com 0,60 centavos por quilowatt-hora, é o maior custo na região norte, e o terceiro maior custo dentre todas as concessionárias do Brasil, e na industrial, o maior custo da alta tensão é em Manaus. Depois de termos o União de Tucuruí, que baratearia a nossa energia, e barateou o custo dela, e o gasoduto. Ou seja, os amazonenses estão sendo penalizados. E a nossa bancada de deputados federais e de senadores, em regra, com raras exceções, calada. A começar do senador Eduardo Braga, que presidiu o Ministério das Minas e Energia, mas, para não ser injusto, não é só ele. Todos os nossos deputados federais e senadores têm o mesmo dever de defender os amazonenses contra essa situação. Então, nós não estamos bem representados no Congresso Nacional. Nós não estamos representados por alguém que já tenha sofrido, que já tenha passado dificuldade, que já tenha morado numa casa onde o terreno alaga, no interior, que já tenha vivido o que eu já vivi. Eu vivi e fui pobre, no meio dos pobres. E vivi no interior, vivi na capital, morei na Compensa, aqui em Manaus, na época que a Compensa era muito mais barra pesada do que é hoje. Então, sei como é difícil a vida, peguei muito ônibus, ralei muito, e eu acho que é preciso unir a capacidade de defender, mas também a sensibilidade, o sentimento. Por isso que essa minha independência que eu uso nesse gesto aqui, que não é para ofender ninguém, para mostrar que nós somos independentes. Nesse pulso só Deus e o povo seguram. Mas tem que ter muita verdade no coração e boas ideias. E é assim que a gente propõe o trabalho político eleitoral. Tem que ser assim. Aí você vai no oba-oba, na época da eleição, o cara te oferece um favor, te promete uma coisa, você esquece, vota e depois fica reclamando 4 anos. Então,
tem que escolher gente séria. Eu não sou o único sério, não. Tem outros políticos sérios. Mas, por favor, se não quiser votar no Luiz Castro, escolha um outro político que mereça o seu voto, do qual você não se arrependa. Mas gente que tenha compromisso com a sociedade. Em 2018 é isso que é fundamental. O povo brasileiro, e você teve uma pessoa que comentou isso, tem que entender que não é só o voto no presidente, ou se Deus quiser, na presidente. É também o voto no deputado federal, no senador, é o voto também no deputado estadual. Todos esses políticos são importantes. Se a gente renovar o Brasil vai melhorar. Muito bem, olha só. E eu, já de antemão, já que o senhor abriu aqui que pode vir para deputado federal, uma vez seu partido lhe escolhendo, que o senhor abra aí, inaugure, na verdade, esse momento em que os deputados federais, ao chegarem lá, parem de defender a União e defendam de fato as cidades, né, os municípios do estado. Sim. Meus amigos, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários que você faz aqui. Eles sempre nos auxiliam aqui nas perguntas que a gente faz para os nossos candidatos. Amanhã nós teremos aqui uma entrevista muito legal com o vocalista da Critical Age, que é uma banda de rock aqui do nosso estado, que eles estão fazendo um negócio muito bacana. Infelizmente, a partir de uma tragédia, eles perderam a mãe para o câncer. Agora a banda está empenhada nessa questão da luta, do combate contra o câncer, esclarecimentos e tudo mais. E amanhã a gente vai conhecer essa história desses meninos aí que estão usando da música como uma forma de esclarecer, de uma certa forma, incentivar as pessoas a se cuidarem ainda mais. Deputado, obrigado demais pela visita e pelo tempo que o senhor nos concedeu. Aproveite e se despeça de todo mundo para a gente ir embora. Então, um abraço para todos os nossos... as pessoas que acompanham diariamente o Portal do Holanda e que tiveram esse compartilhamento conosco nesse momento com o Jack, tanto aqui em Manaus, em todos os bairros de Manaus, quanto no interior. Nosso abraço e o nosso mandato está à sua disposição. Acesse o nosso Facebook, curta lá a página, passe a acompanhar as nossas ações no nosso Face, no nosso site e interaja conosco também pelo WhatsApp 981-93-9191. Você pode fazer contato conosco e nós estamos abertos para escutar você, para conversar com você, ouvir sua opinião e buscar construir a política do bem comum junto com você. Para você, um forte abraço e até a próxima.